Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas 3 histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo Major-General da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação. Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias: o abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário. O uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial, pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa, manipulação estratégica de uma causa falsa, tentativa de intimidar advogados de defesa. Uma guerra com um ataque pensado minuciosamente em 3 dimensões. A primeira dimensão é geográfica. Aqueles que estão atacando escolhem o campo de batalha mais vantajoso. O embate se dá na vara ou no tribunal que melhor atender ao objetivo de acabar com seu opositor. A segunda dimensão é a escolha de uma lei especificamente moldada para aquela guerra. A terceira dimensão consiste em externalidades. Um papel desempenhado principalmente pela mídia que cria uma sensação de presunção de culpa. Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Harvard e um dos maiores especialistas em lawfare, o ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro
de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos. Para ele, a justiça do Brasil está manipulando as leis e criando uma presunção de culpa contra o ex-presidente Lula. The violence of the law has replaced the violence of the gun because you destroy people, you face them, you erase them, you take away their assets, you take away their dignity, you take away their lifestyle. Os ataques e violações constantes do direito de defesa têm que ser combatidos. E esse foi o propósito para o qual o Instituto Lawfare foi criado. Entre seus objetivos está o de resguardar os direitos de cidadãos que são vítimas de lawfare, identificando e detectando os agentes e vítimas e promovendo medidas efetivas para protegê-los. Our law firm had been working on the case of Lula in Brazil. It started with different false media reports, which developed into criminal lawsuits, all based in this false media coverage of untrue events. The attack was asymmetrical, and knowing the facts and documents of the case, it was clear to us that our client was absolutely innocent. Every day news came out reporting a suspicion or false news that Lula was or would be involved in an accusation or plea bargain agreement. The prosecutors and the judge of the car wash operation were constantly appearing in the media as heroes, as opponents of Lula's political group. Back then, we started feeling what one would call the symptoms of this phenomenon. That's when we decided it was no coincidence, but a planned political action to delegitimize and demonize a chosen political enemy. O objetivo do Instituto Lawfare é garantir que nenhum cidadão sofra parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían.
No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más.